Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Salmo 148. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. O Salmo 148 nos convida a contemplar a grandeza e a majestade de Deus e a nos juntarmos a toda a criação e um coro de louvor e adoração. Ele nos lembra da soberania de Deus sobre toda a criação e nos desafia a viver em harmonia com Ele e com o restante da criação. Viver bem é espiritualmente, é socialmente, e tudo isso deve nos levar a uma prática diferente de vida, não somente enquanto indivíduo, mas enquanto humanidade. A resposta no final do Salmo é que a humanidade é chamada especificadamente a louvar ao Senhor. Somos convidados a reconhecer a grandeza de Deus e nos alegrar em Sua presença. E esse reconhecimento e louvor se vem pela mudança de vida, de comportamento no mundo onde nós vivemos. Na primeira leitura de hoje, em Atos 17, do versículo 15, depois do versículo 22, o capítulo 18 e versículo 1. Paulo está em Atenas e ele está, como nós acostumamos ver no livro de Atos dos Apóstolos, evangelizando. E nesse sentido, ele se depara com uma nova cultura. A cidade de Atenas, uma das cidades mais importantes culturalmente e intelectualmente da Grécia Antiga. Ele está aguardando seus companheiros, Silas e Timóteo, que devem se juntar a ele em breve. Enquanto espera, Paulo observa a cidade e sua adoração a uma variedade de deuses pagãos, incluindo o altar dedicado ao Deus desconhecido. Existia, já na Grécia, uma história sobre esse Deus desconhecido. E aqui temos a percepção de contexto de Paulo, onde a cultura religiosa de Atenas e usa isso como ponto de partida para compartilhar o evangelho. Ele não apenas condena os atos de idolatria, mas também elogia o desejo dos atenienses de adorar a um Deus desconhecido, apresentando isso como uma oportunidade de ensinar-lhes sobre o verdadeiro Deus. E quando Paulo é convidado para falar no Areópago, ele não começa com uma pregação sobre as escrituras judaicas, como fez em outras ocasiões. Em vez disso, ele adapta a sua mensagem ao contexto cultural de seus ouvintes. Ele começa apontando para o altar ao Deus desconhecido como uma introdução ao verdadeiro Deus que ele está prestes a proclamar. E assim ele proclama que o Deus que ele adora é o Criador do universo, que não habita em templos feitos por mãos humanas e que dá a vida e inspiração a todas as coisas. Ele destaca a soberania e transcendência de Deus sobre todas as coisas. Podemos inicialmente pensar que ao fazer tal pregação, Deus está distante de nós, mas não. Esse não é o sentido. É para apresentar, para depois falar do próprio Deus. E no evangelho de hoje, em João 16, do versículo 12 ao 15, naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de a compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Então, novamente, Jesus preparando os discípulos para a sua partida. Logo, estaremos celebrando a festa de Pentecostes, quando de fato o Espírito Santo virá para nos consolar de todas as coisas. Vivemos no tempo pascal e, nesse sentido, com a festa de Pentecostes,
encerra-se um ciclo. E sabemos por experiência própria que uma palavra oportuna pode fazer toda a diferença. É o que Jesus propõe na reflexão de hoje. É sábio saber o quanto dizer e alguém sobre algum assunto importante e quando dizê-lo. Pode haver uma palavra que alguém precise ouvir, mas ele ou ela não pode estar pronto para ouvi-la em um determinado momento. E muitas vezes precisamos decidir quando dizer o que sabemos que seria útil para alguém ouvir. Se errarmos no momento, a palavra que tem potencial para ser muito útil para alguém pode ser inútil. E na leitura do Evangelho de hoje, encontramos Jesus exatamente fazendo esse tipo de julgamento. Ele diz a seus discípulos, na noite da última ceia, que tem muita coisa para dizer. No entanto, ele está ciente de que seriam demais para seus discípulos naquele momento. Por causa da atmosfera altamente carregada da última ceia, os discípulos simplesmente não seriam capazes de ouvir tudo que Jesus queria dizer-lhes. Após a sua morte e ressurreição, Jesus enviará o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, sobre os seus discípulos. Ele continuará a falar com eles no Espírito Santo e através dele, ele lhes dirá muitas coisas que desejam que ouçam. Pouco a pouco, Jesus os conduzirá à plenitude sobre si mesmo e sobre o mundo, e tudo isso através do Espírito Santo. Novamente, o Espírito da Verdade. O Senhor tem muitas coisas a dizer a todos nós. Nenhum de nós conseguiu ouvir tudo de uma só vez. O Senhor continua a falar-nos ao longo da nossa vida através do Espírito da Verdade, abrindo-nos pouco a pouco o que ele chama na leitura do Evangelho a verdade completa. O que é necessário de nós é um ouvido atento e um coração aberto para ouvir e discernir. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.